Boa tarde novamente. Sei que algumas pessoas podem estar chegando agora, então estão assistindo pela web. Volto a lembrar que podem fazer perguntas. Maria Hermínia está aqui com toda a sua experiência para dar essa devolutiva da 4ª Conferência Estadual de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora, que aconteceu em maio deste ano aqui em São Paulo. Então, quem quiser fazer a pergunta, é só enviar um e-mail para fundap.vc@fundap.sp.gov.br. Isso acho que vai estar aí na telinha de vocês. Então, é super simples, vocês podem, durante a apresentação, ir mandando estes e-mails que a gente vai passando, então, para a nossa entrevistada da tarde de hoje. Lembrando, é fundap.vc@fundap.sp.gov.br. Bom, Hermínia, nós estávamos falando antes do intervalo sobre a 3ª conferência e você parou justamente no momento de que íamos entrar no assunto da participação social. Então, só resgatando, a participação social enquanto forma de atuação, ela vem em 88, com a Constituição, né? E aí, em 2005, foi ainda algum tempo para que isso fizesse parte da Conferência de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora. Como que é isso aí? Ele foi simples, não? Foi uma conquista mais árdua? Como que isso se desenvolveu para a gente ter o que tem hoje? E aí até para poder polemizar um pouco e assistir talvez um pouco, e como a gente estava falando, estava lá a participação da comunidade na primeira, aparece participação ainda em 94, e aqui nessa conferência aparece o termo, o 3º eixo é como efetivar o controle social em saúde do trabalhador. E neste momento, lembrando do que está na Constituição, na lei, no 8080, controle social para a saúde ele é entendido como 2 instâncias, que é conselhos e conferências. Neste momento é que passa a ter um peso maior também as comissões intersetoriais e os conselhos, porque eu acho que é um pouco este exercício que nossos delegados têm que fazer para poder refletir e contribuir na nacional. Como que a gente consegue avançar na institucionalização dos conselhos, das conferências e da CIST, mas manter o princípio mais amplo da participação social, porque se a gente for detalhar as 362 propostas aprovadas nessa 3ª conferência, a gente vê que a gente avançou muito, mas que a essência do que está colocado já vem da primeira e da segunda, e que em alguns momentos parece que a gente tem 2 caminhos colocados para implantar a saúde do trabalhador. Fica claro a necessidade da integração interministerial, mas a gente chega a aprovar questões um pouco contraditórias. E aí, para a gente poder pensar um pouco, para lembrar que há uma diretriz hoje de todos os ministérios, do IPEA, da Secretaria-Geral da Presidência da República, tal, que a gente faça avaliação antes de ir para as conferências, até para poder avançar e poder avaliar o que implementamos ou não. Porque, assim, das 362, se vocês forem olhar, muitas coisas, as essências estão colocadas, né? E aí eu acho que tem essa questão fundamental para esse momento hoje, assim, da gente separar o que é aquilo que a gente vai avançar pelo Conselho Municipal, Estadual e Nacional de Saúde, suas CISTs, o que a gente pode avançar por uma conferência, o que não dá para avançar porque é além do poder que o Conselho pode ter, o que a gente tem que fazer outros espaços de participação, e aí acho que a gente vai começar a falar um pouco disso, para ajudar na saúde do trabalhador. Não sei, gente, se está ficando muito teórico essa questão da essência da participação para a saúde do trabalhador. E aí queria que vocês refletissem um pouco enquanto trabalhadores também. Pegar um exemplo, assim, por exemplo, em 94, a gente tinha muito trabalhador desempregado. Então, a gente tinha uma coisa que hoje felizmente, não precisamos mais na saúde do trabalhador, que eram os grupos de desempregados. E vocês lembram que eu sou psicóloga, né? Então...
o simples ato da unidade de saúde do trabalhador, da gente juntar as pessoas que estão desempregadas, porque todo mundo se sente um horror, né? Você sente o fim do mundo quando você está desempregado, você não tem autoestima, sua autoestima foi lá para baixo, você começa a ter vários problemas de saúde, você tem vergonha de estar no seu coletivo de amigos. O simples ato da saúde do trabalhador, você juntar esses trabalhadores e ele entender que isso é reflexo de uma questão social, de que não é dele, que esses trabalhadores, ao trocarem, enxergarem no outro este momento, ele reconhecer isso que ele está vivendo, essa tristeza, como algo normal, natural, de qualquer pessoa que pega algo tão constituinte na nossa vida como o trabalho, é o que leva a pessoa a superar e voltar a ter essa condição de saúde. E aí, podemos citar uma série de exemplos da importância disso. Socialmente, por exemplo, gente, precisamos entender, por exemplo, até meio da década de 90, não existia no Brasil, pelo menos, suicídio no local de trabalho. Ninguém se matava no local de trabalho. Isso surge no meio da década de 90 também, que veio à tona com a questão dos bancários no momento de crise no sistema financeiro, privatização de bancos. E aí, como é que, ao entender isso, você fortalece a pessoa, por exemplo, que está passando por um processo de demissão voluntária ou de uma privatização, para entender a participação. A outra questão que se aponta é a participação em todo, por isso que a participação é colocada em todo o processo da vigilância. Eu vou aproveitar essa mudança de assunto, apesar de continuamos com o assunto do trabalhador, mas você está fazendo uma projeção, já está na atualidade. Tá? E eu queria só lembrar, temos alguém aqui no CEFOR da Vila Mariana querendo fazer uma pergunta. Bom. Então, antes da gente passar para esse outro bloco, a gente vai ouvir, passando a palavra, então, para o CEFOR. Agora sim. Agora sim. Olá, Armínia. Eu sou o João, eu acho que você me conhece dos tantos tempos passados, nas nossas conferências, nas nossas reuniões de saúde do trabalhador, falando em conferência municipal, essa de 94, também fiz a minha parte como trabalhador, a gente levou o convite em todos os órgãos, inclusive com o meu carro, a gente andando por aí. Mas a pergunta minha é, o que você acha do contexto atualmente, a saúde do trabalhador da saúde? Essa que é a explicação e a minha pergunta. É curtinha e reta para ver se você responde bem objetiva. Devolvo a palavra. Devolva a palavra, por favor. Então, Hermínia, João, trabalhador da saúde, com essa questão. Tudo bom, João? Meu grande companheiro do Centro de Referência de Saúde do Trabalhador da Moca. Só para vocês saberem, assim, aqui no município de São Paulo, eu comecei pelo Centro de Referência de Saúde do Trabalhador da Moca, porque a minha unidade, que era o Centro de Referência de Saúde do Trabalhador de Itaquera, ainda não estava pronto. Fui para Itaquera, quando o Maluf fecha a unidade de Itaquera, venho para o Centro de Referência da Sé, conhecido por André Grabois, mas a gente trabalhava muito junto, né, João? Então, gente, vou responder a pergunta do João e aí a gente vê se fecha um pouco esse contexto histórico para depois a gente poder debruçar pelo que as regiões mandaram. Sentir, João, que essa questão do servidor público tem ficado muito forte nesta quarta conferência. Quero lembrar que no conceito de saúde do trabalhador, na primeira, na segunda e na terceira conferência, são todos os trabalhadores. Então, primeiro, que quando a gente fala de saúde do trabalhador, a gente está falando de trabalhador público, privado, urbano, rural. E aí, os servidores públicos estão neste contexto de saúde do trabalhador. Portanto, tudo que está nas diretrizes para os trabalhadores que são da iniciativa privada ou de outro contexto, vale para os trabalhadores dos serviços públicos. Acho que existe um desafio colocado, como é que a gente faz a negociação com os órgãos públicos. E aí, não são só os trabalhadores da saúde, os trabalhadores da educação também vivem esse dilema, né, e de outras áreas da questão pública.
Acho que conhecendo um pouco o João, meu colega da Prefeitura de São Paulo, a gente talvez tenha que falar mais diretamente o que a gente está querendo saber. Então, é óbvio que no momento onde as formas de a entrada do serviço privado, do setor privado no serviço público, ele acaba causando uma desvalorização do servidor público. E olha, qualquer trabalhador desvalorizado é trabalhador com risco de adoecimento ou de agravos em saúde. Isso para qualquer área. Então, acho que a gente tem que falar um pouco claro. A gente sabe, os trabalhadores têm muito, no momento de estarem desvalorizados, tem alguns pesquisadores, inclusive, fazendo estudos em vários países ao mesmo tempo, qual é o impacto das privatizações, das organizações sociais e desse novo modelo na saúde dos trabalhadores da saúde. É um ponto. E o outro ponto é um outro fenômeno que, infelizmente, acontece no privado, mas que acontece no serviço público, que é o aumento dos casos de violência moral e de assédio moral, João. Então, eu acho que isso acontece para o trabalhador da saúde, mas acontece com os outros trabalhadores. E dando gancho o que nós vamos trabalhar, eu acho que eu que pergunto para vocês, o que acontece neste momento, que nós que trabalhamos com estratégia de fortalecimento de coletivos de trabalhadores para não adoecer e eliminar o risco, não estamos conseguindo fazer um debate enquanto trabalhadores da saúde, respondendo como nos fortalecemos e como eliminamos esse risco que está debilitando a nossa saúde, nos fragilizando e nos deixando mal. Porque eu acho que a pergunta talvez seja, se sabemos disso e somos especialistas disso, por que no caso o santo de casa não faz milagre? E aí acho que é isso que nós... E acho que temos que parar, posição minha bastante direta, gente. Não dá para em todo texto ao trabalhador precisar ficar dizendo que o servidor público está contemplado. Isso é princípio. Né? Se algum gestor público tem dúvidas sobre isso, então ele não leu a política, porque está lá no primeiro princípio da política, tá, o que se entende por trabalhador e todo esse detalhamento público, privado, até o desempregado. Não é a condição de vínculo de trabalho que caracteriza a questão de saúde do trabalhador. O que caracteriza é a questão daquilo de onde a gente passa a maior parte do nosso dia. É ter um olhar para onde a gente passa a maior parte do dia e o que nessa situação de exposição ocupacional ajuda, ou nos causa doença, ou o contrário, gente. O trabalho é muito importante. Às vezes ele nos causa bem-estar, reconhecimento público e, portanto, saúde. Não sei, João, você está aí, pode perguntar mais se não ficou claro. Não, acho que foi muito pertinente a sua resposta. Inclusive, a pergunta do João, ela apareceu em várias conferências macro-regionais que nós participamos, e havia esta preocupação das classes, de alguns, umas linhas de vínculos, essa preocupação estamos sendo atendidos, como fica a nossa parte? Quer dizer, essa pergunta não era só do João, tenho certeza que todos se sentiram aí satisfeitos com a tua colocação, que foi muito precisa. E aproveitando que a gente deu este retorno, a gente vai então para a DRS de Taubaté, que também temos outra pergunta lá. Então, passando a palavra para a DRS de Taubaté, a gente continua. Olá, boa tarde a todos. Eu, como conselheiro de saúde aqui no polo da DRS Taubaté, venho com uma dúvida pertinente ao assunto. A saúde do trabalhador, ela tem que ser trabalhada de forma a se melhorar, sempre se melhorar. Aí a gente viu que saiu uma lei, tinha a lei que especificava não ser proibida a terceirização de atividade fim, por exemplo, um médico, a atividade do médico, do doutorado não poderia ser terceirizada, ou a pessoa jurídica, né, que assume como autônomo esse serviço dentro ali da área da saúde, seja numa Santa Casa, numa filantropia, ou seja mesmo na área gestória ali da saúde, o postão, por exemplo, centro de especialidades médicas.
Aí vem essa lei 4.330, me perdoem a ignorância no momento, eu não tenho certeza já do tempo da validação dessa lei, mas eu gostaria de saber da senhora e do senhor como fica isso. Porque a gente sabe, se a gente é concursado, a gente tem uma certeza do amanhã. E a gente trabalha por isso, a gente fica, como foi citado já em relação à crise dos bancos, que veio trazer um problema sério à saúde do trabalhador, no caso dos bancários. Então, como fica isso daqui para diante? Poderiam elucidar para a gente essa questão? Agradeço já, meu nome é Edwin, desculpa, não sei se falei no início. Então eu passo a palavra. Obrigado. Edwin, sua contribuição, sua pergunta é importante. A gente lembra da sua atuação lá nas conferências macro-regionais e realmente essa dúvida a gente passa agora então para Maria Hermínia, que pode estar colocando a questão para a gente entender um pouquinho melhor como isso acontece. Eu não sei se eu entendi bem a pergunta, mas vamos trocando e aí você manda outra se não for isso. Acho que primeiro, gente, também sou uma defensora de um Estado forte, então de uma saúde forte, de uma educação forte, que seja estatal e seja pública. Agora, isso é um campo em disputa há muitos anos. Não acho que ajuda a gente colocar isso em qualquer eixo de qualquer coisa da conferência, porque a Conferência de Saúde delibera ao gestor de saúde. Ela não tem poder de deliberar para outros, porque senão a gente começa a repetir sem avaliar a efetividade do que nós estamos fazendo. Podemos mandar moção, podemos nos posicionar politicamente, mas a gente tem que saber o que é o enfrentamento político, o fenômeno da diminuição das relações de trabalho via serviço público, em especial estatutário, é um fenômeno que não é só do Brasil. E aí nós temos que fazer, cada um conforme o que acreditar, este debate e tentar ver politicamente como encaminhamos. Mas temos que saber ouvir também, porque também quem coloca a questão dos gestores na questão da lei da responsabilidade fiscal, em debate com a lei da responsabilidade sanitária, o custo da questão de saúde hoje, então precisamos ter argumentos e colocar. Isso é uma questão que eu acho que quem está aí nos assistindo faz melhor do que eu. Do ponto de vista da saúde do trabalhador, não é o vínculo que dá a garantia da saúde. Porque você pode ser um estatutário concursado, mas ficar com medo de ser removido a qualquer momento para um lugar longe da sua casa ou para um lugar que você não quer ir. Em São Paulo, a gente teve na época do prefeito Paulo Maluf, na saúde ficou famoso a experiência do PAS. Não é folclore que a gente teve médicos sendo removidos para trabalhar na usina de asfalto, quadros para ficarem encostados. A pessoa tinha estabilidade de emprego, ela tinha o seu salário garantido, porém ela adoecia do mesmo jeito porque ela não tinha a sua função, o seu reconhecimento, a possibilidade de exercer a sua função. Por outro lado, você tem empresas privadas que propiciam a saúde. Isso tem muitas experiências. A gente até vê na televisão agora empresas privadas que dão um passo além, porque são de tecnologia de ponta, que colocam até o horário para uma cesta após almoço, a possibilidade da pessoa organizar a questão. Do ponto de vista da onde fala assim, a melhor questão do que a gente coloca, e aí juntando com o tema do nosso debate hoje, promove saúde, espaços onde o trabalhador tem possibilidade de atuar e de poder falar a melhor maneira de organizar aquele local de trabalho, né? É o trabalhador, quando a gente fala assim que ele tem o saber, não é um chavão, uma palavra solta. É o trabalhador quem melhor conhece o seu trabalho. E esta possibilidade dele articular com os seus colegas e propor a forma de organização de trabalho é uma questão que garante saúde. A outra questão é o de reconhecimento social do seu trabalho, e isso é fundamental. Então, no momento onde o servidor público na história era super valorizado, ganhava bem na sociedade, ele tinha um reconhecimento,
É óbvio que ele era mais feliz, portanto, menos doença. No momento onde as pessoas acabam até ficando meio inibidas, com vergonha de dizer o que você é, sou servidor público, parecendo que isso não é valorizado, ele tem mais adoecimento. Isso, gente, a gente pode olhar em alguns casos extremos que a gente vai enxergar com mais clareza, né? O uso de álcool, por exemplo, em categorias que não são valorizadas socialmente, ou não eram, isso felizmente começa a mudar agora, como os coletores de lixo, ou o índice de alcoolismo sobre os próprios trabalhos dos coveiros. Não tem nada mais essencial na sociedade que o trabalho de coveiro, mas ele não é socialmente reconhecido. Então, essa gangorra de valorização do trabalho com as doenças, ela é fundamental e ela vale para o serviço público. Então, é um pouco isso. Agora, este é um ponto, não sei se ficou claro, que é do ponto de vista individual de cada um de nós, e aí você pode ter uma situação efetiva, concursada, e também está para adoecimento como o contrário, né? E aí, medo de ser desempregado, obviamente, aumenta a doença. Isso é uma questão. A outra questão, que é o problema hoje, outro colocado para a saúde do trabalhador, que eu acho que vocês vão poder aprofundar também quando forem discutir na próxima semana a organização da rede, é a importância de ter a autonomia de ser um agente do Estado para poder fiscalizar instituições tão fortes vinculadas ao poder econômico. E nesse ponto, eu acho que na organização da rede, acredito que não só para a saúde do trabalhador, mas para toda a área de vigilância em saúde, para toda a área onde você exerce a questão do poder de polícia, que a gente chama, esta área só pode ser estatal e vinculado a quem efetiva isso, para você poder garantir a execução das ações. Podemos fazer um exercício aqui do que vocês imaginam que seja, por exemplo, intervir num setor econômico como o banco, ou intervir em grandes setores econômicos, como dos telemarketing, para pensar um que está tendo bastante problema hoje. É óbvio que você tem que ter uma efetividade, uma estabilidade desse corpo de trabalhadores para que isso aconteça. Aí, deste ponto de vista, a saúde do trabalhador, nesta parte, terá mesmo que ter esses trabalhadores. Existe um outro debate, e aí eu acho que é o da ordem do dia para qualquer área também, como é que a gente faz numa rede com bastante outros modelos de gestão terceirizado, seja OCIP, seja OS, seja fundações, como é que a gente faz para poder, com esses nossos parceiros do sistema de saúde, negociar as ações, inclusive as ações de saúde do trabalhador do campo assistencial. E é um debate que está valendo para todas as áreas. Acho que quando a gente for aprofundando as regiões de saúde, os contratos organizativos de gestão pelo Estado de São Paulo, a gente vai poder estar exercitando essa questão de saúde do trabalhador também na constituição das redes de vigilância e nas redes assistenciais. É um assunto bastante complexo, não sei se deu para começar a discutir, não sei se o companheiro de Taubaté se sentiu respondido ou pelo menos... Então, Edwin, o Edwin é um conselheiro municipal com atuação lá na região e, assim, caso a explicação da Maria Hermínia não contemplou toda a sua questão, você pode entrar em contato de novo conosco e a gente vai fazer de tudo para poder responder ainda nesta tarde aqui de conversa sobre o assunto. Caso você queira também, pode encaminhar, ou você ou qualquer outro que esteja nos assistindo, tanto para o e-mail da Fundap, tá? Volto a lembrar, então vamos repetir, fundap.vc@fundap.sp.gov.br, ou algumas perguntas quando acabar o programa ao CES, que é Conselho Estadual ces@saude.sp.gov.br. Aproveitando então nossa parada aqui para interagir com os nossos polos, Taubaté tem uma questão para fazer, então a gente passa a palavra agora para Taubaté. Bem, é uma questão muito ampla, né? Bem complexa, interessante, ela é nova, está aí
como a lei também é nova, a validação da lei é nova, vamos dizer assim. Mas eu tenho trabalhado em órgão público já há uns 10 anos, eu tenho muito contato com a população. Agradeço a Deus por isso, porque é excelente a responsabilidade social que a gente tem de estar fazendo bem, como disse a dona Arminda, né? Maria Arminda. E o reconhecimento social também vejo que, segundo a história, como disse dona Arminda, havia um certo reconhecimento maior do que hoje. Hoje, até por causa da corrupção que está em grande escala, a situação está um pouco corrompida. A nossa visão do servidor público está um pouco corrompida. E que não deveria, né? A gente continua com a mesma responsabilidade social, temos os mesmos problemas e a gente está aqui para buscar, eu como um novo conselheiro, para buscar informação e tentar ajudar. Sempre a intenção é essa. E eu vejo que a responsabilidade social, a gente tem um exemplo até da empresa Google, que, se eu não me engano, ela está fazendo um polo na Holanda. A empresa Google, ela demonstra para a gente como é tratar o seu servidor, o seu funcionário. E a gente vai buscar, e eu digo isso pelos meus companheiros que estão aqui nos assistindo também, que a gente está buscando para melhorar. Eu agradeço a resposta, embora tenha buscado a tréplica, e tem mais questionamento, a gente vai colocar na medida do tema. Muito obrigado, eu passo a palavra. Então, obrigado novamente, Edwin. Nós vamos aproveitar então esse momento e continuar com Maria Hermínia Siliberti, lembrando que nós temos 23 polos hoje conectados e também a disponibilidade de assistir, quem quiser assistir pela web, tem esse caminho. As perguntas também podem vir por e-mail, no e-mail que a gente já colocou. Então, voltando à nossa conferência, a terceira conferência, né? Essa questão que você coloca de participação da sociedade, esse envolvimento todo, como isso caminhou para... Foram mais de quase 900, você tem o número exato, 900 propostas para encaminhamento nesse período todo. Essas 900 propostas, como elas foram conduzidas e encaminhadas até acontecer a 4ª Conferência Estadual de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora? Bom, muito bem, Belfar. Eu acho que vocês é que vão estar me respondendo, né? Porque, como eu contei assim, eu não trabalho mais diretamente na unidade de saúde do trabalhador, sou bastante próxima à vigilância de saúde do trabalhador e à participação. Me chamou bastante atenção um movimento aqui do estado de São Paulo, né? Não sei se depois o Arnaldo, o Belfar pode explicar um pouco melhor, que essa conferência, ela se propôs a dar devolutivas do que aconteceu. E eu acho que agora esse movimento de vocês de fazer essa preparação e essa devolutiva para os delegados, ele é fundamental, porque ele nos traz a lembrança de que não estamos lá representando a nós mesmos, que nós estamos em algum lugar representando a nós mesmos e como é que a gente faz isso no cotidiano. Um outro parênteses que eu não contei talvez no currículo, mas, gente, eu fui já, além de secretária executiva do Conselho Municipal de Saúde de São Paulo, já fui conselheira municipal, já fui conselheira estadual, já fui conselheira nacional de saúde. Então, conheço muito e sou uma grande batalhadora para que dê certo. Estou colocando isso por quê? Porque nós vamos entrar um pouco no que a gente está vendo aqui nas nossas resoluções da 4ª e para avançar, às vezes a gente tem que apontar as nossas fragilidades e às vezes a pessoa vai se precipitar e falar, não, a menina está lá falando mal da questão. Acho que não pretendo jogar fora a criança com a água do banho, mas acho que temos que apontar para ver o que a gente não está repetindo, né? Eu fui aluna, finado professor Paulo Elias, e que me pegava muito, aprendi com ele, falava, não, isso é mantra.
Vamos pensar, não me repita a coisa que você já está ouvindo aí sem refletir. Aprendi muito com ele, assim, a gente não pode ficar repetindo mantras sem refletir do que estamos falando, para poder pensar um pouco e fazer essa ponte. Porque se a gente pensar, foi isso, né? 86, 94, 2005 e agora 2014. 9 anos de colocar uma grande mudança. Se durante 3 conferências a gente pedia para ter uma política, então nós passamos 86, 1994, 2005, queremos uma política, queremos uma política, queremos uma política, a política foi publicada. Aí podemos depois discutir se foi a melhor forma, se não foi a melhor forma, se tinha que ser lei, se portaria dar conta. E aí, nesse sentido, o texto base da conferência, indicativo que vem do Nacional, o número 1, independente do que o Estado propunha, era avaliar e debater a política, enfim, publicada, né? Então, está lá. E a participação social é uma diretriz e um princípio da política, assim como este que eu falei do conceito do que é trabalhador, é uma questão da política. Então, delegados e delegadas que irão, então, lembrar que tem um pouco isso. E aí, do que eu olhei aqui, cada região foi tentando fazer o debate a partir dos eixos, de um jeito, não sei se olharam a política, se não olharam, se criticam. Para mim, não ficou muito claro a avaliação, né, da questão de como é que vocês viram, mas lembrando um pouco essa questão. E também tem que estar muito claro, porque também é uma polêmica, vocês não sabem, vou contar para vocês, a gente discute há anos nos conselhos nacional, nos estaduais. Devemos continuar fazendo conferências temáticas ou não? Eu, pessoalmente, não cheguei a uma conclusão ainda, não sei se vocês chegaram, mas a gente tem que saber que é uma polêmica, porque ao mesmo tempo que a gente tem que avançar na saúde do trabalhador temática, é fundamental que a saúde do trabalhador seja incorporada nas outras questões. Também com bastante cuidado, eu vou explicar depois por que estou falando isso. Aí pergunto, meu Fares, se vou falando um pouco, porque o que eu fiz, gente, foi agrupar um pouco as questões, vocês querem eu acho que a gente vai usar a seguinte metodologia, então. Tá. Foi muito importante a sua fala, no sentido de que não estamos, ou não se, as discussões não deixam de colocar aquelas questões que vêm da 3ª conferência e a 4ª conferência, da forma como foi construída, ela também traz uma série de propostas, muitas delas com maior facilidade de encaminhamento, outras com uma dificuldade um pouco maior no encaminhamento, mas um grande avanço foi a priorização de algumas propostas, de acordo com a Política Nacional de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora. Então, o Estado de São Paulo, seguindo as diretrizes estabelecidas pela Nacional, elencou 12 prioridades que seriam encaminhadas para a Nacional. Tá? Essas 12 prioridades, então, vêm de uma série de propostas que partiram dos municípios. Os municípios, então, fizeram, muitos deles, uma discussão em cima da temática, trouxeram para esta conferência macro-regional, como a gente falou no começo, foram 7 ao todo, e pegaram todos os 645 municípios do Estado, representaram todos os 645 municípios do Estado de São Paulo. Então, houve uma construção regional, uma construção importante nesse sentido, e várias propostas, então, foram elaboradas numa forma plena e amplamente democrática, né? E aí o passo, então, nós dividimos essas propostas em 3 bloquinhos, né? Sendo eles da seguinte forma, alguns na forma estrutural, como está organizado este grupo, né? Como se articula essa construção, como estão articulados todos esses movimentos, Serestes, Cistes, então toda esta articulação. Depois a gente entra na questão legal, agrupando algumas questões de
forma mais traduzindo a questão legal e depois, então, para encerrar, toda a questão, esse papel do controle social, da participação social do próprio trabalhador na formulação da sua política de saúde. Tá? Então, antes de fazer a primeira pergunta, a gente colocar para você, então, uma das questões voltadas, já levantadas nessas oficinas macro-regionais, eu queria passar, então, para a DRS1 da Grande São Paulo, que tem uma questão. Então, passando a palavra para a DRS1. Agora eu falo, né? Boa tarde, né, aos dirigentes da mesa aí. Eu sou Rufino de Amparo, né? Certo? Sou delegado dessa conferência, né? E, por incrível que pareça, eu estava em São Paulo, né? E eu estou aqui na Conselheiro Crispiano. Eu quero fazer uma pergunta para vocês aí. Acontece o seguinte, né? A gente já é antigo em conferências, né? Essa quarta conferência, né, do trabalhador e da trabalhadora de saúde tem sido um negócio maravilhoso, né? E nós saímos de São Pedro, né, com 12 propostas, né, certo? Para ela ir agora para Brasília, né? E eu queria perguntar aos membros, né, da mesa aí, certo, né? Que estamos na quarta, né? Certo? E foi maravilhoso, né? Porque não adiantava você sair com 100, 200 propostas, sabe? E chegar lá em Brasília, não vira nada, né? Agora, graças a Deus, nós estamos com 12 propostas aqui, né? Do estado de São Paulo e, se Deus quiser, no dia 15 de 18 nós estaremos lá em Brasília, né? Aprimorando isto aqui tudo. Eu agradeço, né, a vocês que estão aí na mesa. Muito obrigado. É Rufino de Amparo. Então, delegado, importante para a gente, para todos de São Paulo que participaram dessa construção. Essa construção foi feita por uma equipe bastante grande, uma equipe coesa, uma equipe que não mediu esforços, da CIST, coordenada pelo Benedito Benê, que todo mundo conhece, né? Com o apoio da Secretaria Executiva de São Paulo. Realmente, a gente teve a construção e a participação dessas 7 macroconferências, culminando com a conferência estadual, e esse é um pouco do trabalho, né, que tem feito. A Maria Hermínia colaborando hoje imensamente conosco no entendimento dessas propostas que foram elaboradas, e dessas propostas, 3 neste eixo aqui de fortalecer a participação dos trabalhadores, o controle social da comunidade nas ações de políticas de saúde do trabalhador. Então, é sempre bom que as pessoas que estavam lá, as pessoas que fizeram aquilo acontecer, como o senhor, estejam envolvidos. Como o senhor mesmo coloca, né? Não é daqui, está em São Paulo, não perdeu essa oportunidade de estar discutindo conosco e reforçando e fortalecendo esses conceitos para que a gente possa levar propostas sólidas para a Conferência Nacional de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora. Tenho certeza que a Maria Hermínia queira complementar Não, acho só que o Rufino, da linda cidade de Amparo, não vejo a hora de descansar lá. Faz tempo que eu não vou, né? Uma região, para quem não conhece, gente, vale a pena. Que são trabalhar por diretrizes. E eu acho que a saúde do trabalhador, nesse ponto, dá um salto. Eu lembro da última conferência de saúde mental, e vou dizer dessa porque tenho a propriedade, tenho proximidade, posso falar, onde nós saímos com 1.200 propostas. Quem tem 1.200 propostas, gente, não tem nenhuma, né? Porque você não vai conseguir
cobrar do gestor. Porque você pega o gestor, e eu já tive no lugar de gestora, você tem 1.200, ele faz 700. Pode ser que não seja as mais importantes, não faz 500, mas ele fez 700. E a gente nunca vai dar conta do detalhe. Eu acho que a diretriz nos traz isso. Qual é o caminho que queremos para a política? Porque nacionalmente a gente não tem como detalhar o que acontece no estado de São Paulo, o que acontece no Piauí, o que acontece no norte do país. E eu acho que é um pouco essa questão da diretriz que nos dá lá. Pensei em começar a falar um pouquinho. Então, antes de começar, temos também uma pergunta, acho que lá do Polo de Araçatuba. Não, mas mandem, perguntas são ótimas. São sempre construtivas, né? Então, passando a palavra para Araçatuba. E as pessoas. Queria, Hermínia, se você, quando você estiver fazendo esse comentário, lembrar de quão foi positivo fazer essa conferência. Levar isso para a Maco foi uma experiência diferente. Isso foi muito positivo. Não gostaria que perdesse esse eixo, da importância de envolver a sociedade e a comunidade nessa discussão. Observe que você está falando aí, e a nossa reunião aqui à noite vai perpassar pela discussão de hoje. E você observa, mesmo aqui as pessoas não querendo falar, para não esquecer o quanto foi positivo. Houve várias dificuldades, mas nós queremos dizer assim, o quanto isso avançou, o quanto esse espaço que nós estamos usando hoje serviu para isso. Só foi possível porque a conferência serviu de